Livre Pensamento. Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. Muito bom dia a você que está na sintonia da Rádio Boa Nova e também da TV Mundo Maior. Mais uma edição do programa Livre Pensamento. Na apresentação, Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Cláudio. Tudo bem com você? Tudo em ordem? Passou bem o final de semana? Fui muito bem. Olá, amigos. Estive lá no 3 de outubro, aqui em São Paulo, na Zona Rocklé. Oeste. É um grupo bastante interessado. Muita gente se dedicando a estudar o livro e recuperar essas ideias, né? Sim. Interessantes, né? Foi um fim de semana muito bom. Bacana. Você também? Tudo em ordem? Tudo em ordem. Estive lá para Minas Gerais. Opa! Tinha pão de queijo? Bastante, hein? Bastante. Foi bem bacana também. Bom, hoje a gente vai continuar as perguntas que sobraram da semana passada, não deu tempo, né, para responder todas. E você pode participar também com perguntas agora ao vivo, facebook.com/TV Mundo Maior. Também pode deixar aí seus comentários. O nosso WhatsApp, 98575-9580, 98575-9580, ou pelo canal do YouTube da TV Mundo Maior, youtube.com/TV Mundo Maior. Participe aqui da edição de hoje do programa Livre Pensamento. Paulo, teve uma pergunta de uma ouvinte, telespectadora, que ela diz o seguinte: o obsessor geralmente induz suas vítimas através da telepatia ou da sugestão mental? E ela também complementa dizendo: o obsessor pode fazer uso da nossa intuição? Você veja, a questão de se lidar com a obsessão, ela é complexa, porque quando a gente fala o termo obsessor ou fala obsessão, o significado dessa palavra é diferente na cabeça de cada um que ouve. Então, quando a gente vai tratar de temas como esse, nós precisamos, primeiramente, esclarecer o significado do que é obsessão e do que é o obsessor, porque nem todo mundo compreende o que isso significa de acordo com a doutrina espírita. Sim. Há uma similaridade, né, do fenômeno da obsessão com algumas coisas dogmáticas, né, algumas coisas presentes em outras em religiões formais, né, ou até em outras culturas, porque aproxima-se a ideia do demônio, do diabo, do demônio, né, do ser extra-humano, né, que influencia Voltado o indivíduo. pro mal. Exatamente. Se nós formos utilizar os conceitos, por exemplo, da igreja, ela vai dizer que existem seres sobre-humanos, que seriam os demônios, e que o mal está presente no corpo que utilizamos. Então, nós temos um corpo. A alma seria uma alma criada por Deus perfeita. Entendi. Mas quando ela está no corpo, é um corpo que serve para o castigo. Essa é a ideia da igreja. Deus nos castiga por meio do corpo. E esse corpo nos leva à concupiscência, nos leva a um impulso para o mal. Então, a ideia deles seria a seguinte: como há uma similaridade entre os demônios, né, e o corpo de carne, nós podemos sofrer a influência deles. Então ficaria um jogo de forças entre você pedindo apoio, né, do anjo e o demônio lhe arrastando. Sim. Quando a pessoa conhece o espiritismo, a grande maioria das pessoas substitui o termo demônio pelo termo obsessor. Obsessor. E mantém todos esses pensamentos que derivam do pensamento teologia. da teologia, do dogmatismo, né? E que não tem a ver com o espiritismo. Qual seria o conhecimento fundamental espírita que altera esse entendimento? O conhecimento fundamental espírita, o conceito fundamental espírita que altera esse entendimento é o seguinte: nós somos almas, né, espíritos, e que estamos ligados ao corpo. Então, a diferença entre nós e os espíritos desencarnados é que eles não estão ligados a nenhum corpo e nós estamos ligados a um corpo físico.
Então nós temos um perispírito, estamos vivenciando o mundo espiritual da mesma forma que os espíritos estão desencarnados. Acontece que enquanto ligado ao corpo, nós percebemos por ele. Acho que a figura mais simples seria aquela da realidade virtual, né? Que o indivíduo pode estar lá num computador, mas ele passa a ver, ouvir, perceber um ambiente que não é aquele. E aí na cabeça dele ele está em outro lugar e não naquele que realmente ele está, não é assim? Sim, ele viaja. A gente às vezes faz isso, até jogando videogame mesmo que você faz isso. Mas se você puser o equipamento próprio, a realidade fica muito perfeita. Então quando a gente se liga a um corpo, por meio dos sentidos, dá a impressão que nós estamos nesse mundo. Mas verdadeiramente nós não estamos. Nós estamos no mundo espiritual. É que ligado ao corpo, por meio dos sentidos dele, a gente recebe a impressão de estar nesse mundo. Então você está no mundo espiritual e lá, por meio do perispírito, funciona assim. Tudo que você sente e pensa, né, na sua alma, na sua profundidade, né, no seu ser, né, imaterial, Sim. se reflete no perispírito. Se reflete no perispírito e se transmite ao ambiente espiritual, por meio das ondas do seu pensamento, do seu sentimento. Então a relação no mundo espiritual funciona assim, é de dentro para fora. Aqui neste mundo, é de fora para dentro. Então você que está nos acompanhando, preste atenção. Se você está num ambiente quente, o calor daquele ambiente, de fora para dentro, faz você se sentir com calor. Se você está num ambiente frio, você vai se sentir frio. No mundo espiritual não há essa relação. O ambiente não causa influência sobre você. Em verdade é o inverso, você causa influência sobre o ambiente. Então, não há nenhum meio, isso é absoluto, é o entendimento fundamental espírita. Então não há nenhum meio de um obsessor determinar o que você sente e pensa. Entendi. Não tem como, não existe. E é claro também que um bom espírito, ele também não pode determinar o que você vai sentir e pensar. Então, todos os fenômenos do mundo espiritual, relacionados ao sentimento e ao pensamento, eles ocorrem de dentro para fora. É o que você sente e pensa e expressa. Aí alguém vai nos dizer assim, então como é que atua o obsessor? O obsessor atua por sintonia. Você está vibrando de uma determinada forma e ele também. E aí vocês se sintonizam. Igual uma pessoa num coral, né? Elas precisam cantar no mesmo tom ali. Sim. Eles precisam criar uma harmonia. Então, os espíritos, quando pensam juntos, eles criam essa sintonia e estabelecem uma harmonia. Isso pode ocorrer em qualquer estado de consciência, desde um pensamento denso, negativo, até um bom pensamento. Tudo isso funciona no mundo espiritual por sintonia. Entendi. Então quer dizer o seguinte, essa questão da sintonia sou eu que conduzo. Exatamente. Você Então, escolhe no que você vai sintonizar. Então, se eu escolho a questão negativa, eu vou me sintonizar com espíritos negativos. E eles não têm a capacidade, tá passando lá na rua, gostou do Paulo, vou obsediar o Paulo. Não tem essa Não tem nenhuma forma. A não ser que você propicie isso. Ou se você é um espírito que ainda está vacilante naquilo que você deseja, uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra, você pode ser induzido. O que significa ser induzido? É igual aqui no mundo. Se alguém aceita um conselho de um grupo e vai vivenciar as experiências que eles estão fazendo, e isso não for bom, ninguém agarrou você pelas mãos e levou lá. Você que escolheu. Então, no mundo espiritual, funciona somente por isso, afinidade. Então, é claro que quando você tem uma tendência e você ativa isso na relação com o outro, cria uma motivação que cria uma dependência. Então, a relação com a questão da obsessão é uma relação de dependência que tem como sustentação a escolha do próprio indivíduo. Então não tem indução, não existe esse quando termo. a gente usa o termo indução, nós estamos buscando da física. A indução seria você oferecer ao outro uma determinada vibração e se você está oscilante, vamos imaginar que o obsessor ele está vibrando nesta faixa e você fica oscilando, né? Então, se você estabelecer uma sintonia com ele, a indução seria ele fazer você entrar na sintonia faixa dele. E vibrar como ele. Então, ali um dá força ao outro.
né? Mas o estado de um e o estado de outro, ele está sendo determinado pela vontade do indivíduo. Ou chega num determinado ponto que ele passa a não mais escolher. Aí ele fica inerte diante da situação. Sim. Então, quando Mas a gente... foi ele que escolheu isso, não que o espírito Inicialmente passou pela escolha dele. Né? Até uma escolha inconsciente, né? Ninguém para e pensa assim, agora eu vou fazer isso, ou agora eu vou escolher... Não, muitas vezes é inconsciente, mas ele poderia ter escolhido outra coisa. Então, quando a gente vai lidar com obsessão, segundo a visão espírita, volto a falar, se a gente vai estudar o espiritismo com profundidade, nós vamos ver que a única forma de lidar com a obsessão é usar a razão. Você precisa fazer o indivíduo raciocinar pela circunstância que ele está vivendo para que ele a supere pelo seu próprio esforço. E a gente precisa sempre lidar com os dois. O obsessor e o obsediado são pessoas que nós temos que olhar como pessoas, como seres precisando de ajuda. Aí, essa indução, que é buscar a semelhança para você provocar um estado de vibração, pode ocorrer também com um bom espírito. Então, nós tínhamos feito aquela semelhança de vibração. Sim. Do obsessor obsediado. Se o indivíduo começar a querer sair desse estado de vibração, ele vai oscilar de novo, não vai? Um outro espírito com uma vibração mais alta pode também buscar, por semelhança, o que a gente poderia chamar uma indução para fazer ele mudar e então sair daquela condição também. E ir para uma mais alta. Então, o que a gente chama de indução, na verdade, é um estímulo que se oferece para o outro para que ele pense diferente. Como todos nós, no nosso cerne, né, nós temos a lei de Deus, nós temos a consciência, como Jesus falava, né, que brilha a vossa luz. Então, nós somos seres que, no íntimo, nós somos luz. Então, um bom espírito sempre encontra, né, no outro indivíduo algo semelhante a ele. Então, aí sim, o bom espírito, ele consegue estimular o que tem de mais profundo em nós. Né? E aí a gente pode chamar dessa sintonia de amor. Então, esse sim é o verdadeiro fenômeno da indução. Porque a gente encontra as semelhanças. Entendi. Agora, o mal, ele não está no cerne de ninguém. O mal é só hábito. Então, a indução do mal, na verdade, é condicionamento. Né? Então, a verdadeira indução mesmo, se podemos falar, espiritual, ela ocorre com relação ao bem. Sim. Agora, é interessante que nas casas espíritas não se fala muito nesta questão, porque ainda se tem aquela visão, o obsessor é algo que deve ser temido, porque ele tem uma força maior do que quem está encarnado, que não deixa de ser aquela justificação da questão do corpo, né? O que acontece é o seguinte, toda prática, ela pressupõe uma teoria, e qualquer teoria, você precisa estudar para compreendê-la. Então, se existe uma prática, cada um que está olhando para ela vai olhar conforme a teoria que tem na cabeça. Como a grande maioria dos espíritas hoje, isso não foi sempre, viu? Na época de Kardec, aqueles que vinham das religiões, as pessoas que tinham um pensamento religioso, eram só 20% que participavam do movimento espírita francês. Isso está na estatística que Kardec calculou dos espíritas. Hoje é quase 100%. Então, muita gente que está participando, né, do movimento espírita e da casa espírita teve uma educação. Pense aí você, qual foi a educação que você teve com relação à moral na infância? Foi uma educação de entendimento da liberdade ou foi uma educação na religião? Quase todos foram na religião. Sim. Então você está hoje com a sua mente, né, condicionada por uma teoria que não é a espírita. Que teme o mal, né? Que teme o mal e que considera o mal como uma força. O que difere o espiritismo dessas religiões? O espiritismo não considera... Tudo é evolutivo, do simples ao complexo. E o mal não é uma força da natureza. O mal é um hábito equivocado. Então, em sendo um hábito equivocado, ele não é uma força em si. Então, é a mesma coisa que a gente poderia comparar com o calor e o frio. Então, o calor é uma coisa que existe, realmente. Porque tudo que tem calor tem movimento. Então, contém energia. E o que é o tira
tiram calor de você. É ausência. Então, quando você toca alguma coisa que é fria, em verdade, a sensação do frio é tirar a energia. Então, não há uma energia do frio. É a mesma coisa se a gente for levar no espiritismo o entendimento do bem e do mal. Enquanto em muitas religiões existe a força do bem e a força do mal, no espiritismo só existe o bem. O mal é não utilizar a força do bem. É ignorância. É a ignorância, a inação, né? Então isso só produz o mal para o próprio indivíduo, em verdade, né? Então espíritas não temam os obsessores. Não, porque eles são pessoas. São pessoas, né? Pensa assim. Que ficam com essa coisa aí das trevas, das falanges, Esse dos é um grande dragões. equívoco. Porque quando bons espíritos se unem, há uma sintonia tal entre eles que a força se multiplica. Quando espíritos equivocados, né, imperfeitos se unem, eles estão fechados em si mesmo. Pense, o movimento do egoísmo é fechar em si mesmo. O movimento do bem é expandir-se, é conectar-se, amplia. Então, quando um grupo de espíritos egoístas se unem, cada um está fechado em si mesmo. Sim. Não tem uma união, uma força que possa atingir outros, a não ser que você pense igual e se una a eles. Então, um falso entendimento imaginar uma força do mal que possa nos atingir. Você ficar com essa ideia de que tem o espírito bom, ele fica com um raio laser do bem, e vem o mal e fica com o raio laser do mal, e guerreando. E qual vai te atingir, vai te causar o bem ou o mal, é falsa essa ideia. Né? A ideia da sintonia é completamente diversa dessa. Mas, se você for pensar, várias religiões consideram a teoria de que o mal é uma força que concorre com a do bem. Que se opõe a Deus, né? E tem uma força que concorre, né, com Deus, né? Olha, vamos brigar com Deus. Então isso não faz parte do espiritismo. Se você desejou ser espírita, você precisa estudar e conhecer os conceitos fundamentais que constituem a doutrina espírita e a diferença desses conceitos para as teorias dogmáticas. Senão você não vai entender muito bem no que você está fazendo. Isso acaba ocasionando, Cláudio, o seguinte: muitos grupos, né, que participam do movimento espírita, sem conhecer essa teoria, né, fazem as suas práticas e divulgam, né, ideias que são incompatíveis com o espiritismo, com a doutrina espírita. Para a gente ter ideia, Carnaval, por exemplo, tem casa espírita que fecha por temer aí, diz que abre os portões lá do umbral e sai. Então, isso tudo é uma fantasia que se criou buscando a semelhança de obsessor com demônio e de umbral com inferno, né? E sendo que toda essa ideia é falsa. Vamos olhar, gente, para o mundo espiritual e para o nosso mundo físico como sendo escola. É uma escola, todos somos estudantes. Então, quando numa escola você olha para um estudante que não está indo bem, você quer expulsar ele da escola, tirar... ele merece isso? Não merece, né? Até porque não vai resolver. Claro que não. Se ele está ali é para aprender. E se ele está com dificuldades, é a pessoa que merece mais a nossa atenção. Então, do ponto de vista espiritual, nós temos que pensar assim: se há um obsessor, ele é o espírito que merece toda a nossa dedicação. Sim. E quem falou isso não foi nem o espiritismo. O espiritismo, ele divulga e estuda com mais profundidade o que foi que Jesus ensinou na sua época. E quando Jesus foi ensinar sobre esse assunto que nós estamos conversando, ele criou, por exemplo, a parábola da ovelha perdida. Verdade. Então, o obsessor é como se fosse a ovelha perdida, né? Que aí, apesar de estar todas aquelas ovelhas, o pastor, o que ele faz? Ele vai dedicar todo o seu tempo e sua atenção para resgatá-la. Né? As outras já estão ali, na sua condição adequada. Então ele vai atrás da ovelha perdida e fica muito feliz quando a resgata. Então é a mesma coisa que a gente tem que pensar. A casa espírita tem que olhar para o obsessor como se fosse a ovelha perdida. Né? Vamos dedicar todo o nosso esforço para que ela seja recuperada. Pois é. Vamos estudar espiritismo. Você falou aí de 20% da época de Kardec, que era os que vieram da religião. Da religião. A gente não pode voltar no tempo e viver lá no movimento espírita francês? Que maravilha. 64% dos espíritas, eles estavam estudando o espiritualismo racional, que era a fé racional.
estudar a moral, né, e a religiosidade sem estar ligado a uma denominação religiosa. Então isso não foi um grupo de pessoas que o Espiritismo criou. Ela existia e a eles foi oferecido o Espiritismo. Então as pessoas que estudavam o espiritualismo racional, que se ensinava inclusive nas escolas, 80% se tornava espírita. Que bacana. E entre os religiosos, 75% rejeitavam. Então, só 24% é que aceitava o espiritismo. Por isso que, na conta total, só 20% dos espíritas eram religiosos, porque a maioria rejeitava o espiritismo. E a maioria, 64%, eram espiritualistas racionais. O número que falta no 100, quem fez a conta aí, eram aqueles que eram materialistas por falta de uma opção, por falta de uma fé racional que eles pudessem aceitar. E aí, quando surgiu o espiritismo, eles aceitaram. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna com o segundo bloco do Livre Pensamento. Tem mais perguntas aqui, até já. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30 na Rua São Gabriel, 364 na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. Você que utiliza sistema Android ou iOS, agora pode ter acesso ao conteúdo da TV Mundo Maior no seu smartphone. Confira todo o conteúdo ao vivo ou gravado da nossa programação e tem acesso também à fanpage e ao nosso canal no YouTube. Para ter acesso exclusivo ao conteúdo, basta acessar a Play Store ou a Google Play no seu celular e baixar gratuitamente. TV Mundo Maior, levando a vida até você, agora pelo celular. De volta aqui com o programa Livre Pensamento pela TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Participações aqui pelo youtube.com/TV Mundo Maior.
Rose Menezes, Jane Jaqueline Matos, bom dia. Elisete Anâncio Carvalho, também o Antônio Leite, bom dia, amigos. Meu desejo de um excelente programa. Ele diz, Cláudio, gostaria de saber se o Paulo Henrique terá alguma palestra em São Paulo durante o mês de janeiro. Não, geralmente os eventos, assim, né, eles diminuem um pouco em janeiro e fevereiro. Então a agenda vai funcionar a partir de março. De março, beleza. A gente vai divulgar aqui no Livre Pensamento e também nas redes sociais aí do Paulo Henrique de Figueiredo. Pelo facebook.com/TV Mundo Maior, Pedro Paulo de Araújo Neto, Conceição Ortiz, Rosirene Costa, Omar Hamoud, buenos dias, TV Mundo Maior. Quisiera saber se as videoconferências podem ser subtituladas, né? Ele quer saber se os programas e também palestras que passam aqui na TV Mundo Maior podem ser aí com uma legenda aí em espanhol. Uma boa pergunta, viu, Omar? Vou passar isso aqui para a produção e direção da TV Mundo Maior e também da Fundação Espírita André Luiz. Ele é da Argentina e diz aqui que tem muitos espiritistas, né, espíritas, que não entendem o português, mas gostam de acompanhar a programação aqui da TV Mundo Maior. E aí ele encerra aí com muitas graças. Graças, Omar Hamoud. Vou passar isso aí para a direção e depois a gente entra em contato com você. Às vezes até mesmo a legenda em português já ajuda, né? Pode ser também, né? Marlene Batagim, admiro muito quem tem um coração amigo como vocês da Boa Nova. Bravo. Carlos Portela, parabéns pela consciência das vibrações. Também Márcia Conte, Mauro de Zioba, Rita Santos. Bom dia. O mal é um equívoco. Pode ser considerado uma escolha? Veja, ele é escolha e equívoco. Né? Agora, com relação à doutrina espírita, nós vamos entender o mal de uma forma um pouco diferente. E não sendo uma força que luta contra o bem, então o que é? Então veja, os espíritos são criados, todos nós, simples e ignorantes. O que significa isso? Nós temos duas faculdades naturais da alma, que é a razão, né, e a vontade. Veja, razão e vontade. Então, nós vamos aprender a lidar, no nosso processo evolutivo, a conquistar o domínio sobre elas duas. Quando você conquista o domínio sobre a razão, você desenvolve a inteligência. Então, veja, a inteligência não é dada para nós no nosso início da evolução. Ela é uma conquista. E do lado da vontade, o sobre a vontade é que vai caracterizar o livre-arbítrio, ou senso moral. Então, ele escolhe entre aquilo que nós consideramos bem e ignorância. Mas ele precisa do conhecimento para isso. Então, a inteligência se associa com o senso moral. Alguns espíritos, e a gente faz tudo isso usando um corpo animal. E esse corpo animal tem paixões, instintos, né, necessidades do instinto de sobrevivência. Então, isso é claro. Uma alma que está aqui para desenvolver duas faculdades, que é a inteligência, o livre-arbítrio ou senso moral, e o fundamento disso está na razão e na vontade. Então, veja, nesse processo, alguns espíritos desenvolvem, primeiramente, a inteligência, e ao invés de usar a inteligência para desenvolver o senso moral, usam a inteligência para abusar das condições do instinto e das paixões, das condições da vida animal. Então, isso cria uma condição, né, especial que no mundo espiritual vai fazer com que ele não se desenvolva nas capacidades do espírito, mas viva lá de uma forma material, apegado. Então ele morre e continua vivendo como se fosse no mundo físico, continua com os apegos, as necessidades. E tudo isso vai ser a causa do seu sofrimento. Então a condição que a gente chama da condição do mal, na verdade, é uma condição equivocada, realmente. Sim. Quando o indivíduo não reconhece o que ele é como espírito, não sabe que ele tem duas coisas a desenvolver, o domínio sobre a vontade e o domínio sobre a razão, e desenvolvendo só a razão e se apegando aos instintos, em verdade, e às paixões, ele fica sujeito a isso. Então, exatamente. Porque o escravo é aquele que não tem uso da vontade, né? Não tem ou obrigado ou voluntário. Então, o indivíduo, o espírito mau, que a gente poderia chamar de espírito imperfeito, é o espírito que tem inteligência, mas ele não tem domínio sobre a vontade. Então, ele se sujeita aos apelos, né? Tanto das paixões quanto os apelos
do mundo conturbado que a gente vive. A Evercita Najura Vitória da Conquista Bahia, pelo WhatsApp 985759580. Itamar, da Bahia, ele diz o seguinte: nós devemos vigiar nossos pensamentos. Deus me livra de obsessor. E aí ele fala da grande importância do evangelho no lar. Que tem muita gente que utiliza o evangelho no lar também como uma muleta, né, Paulo? Porque tudo que a gente fizer uso para alterar os nossos hábitos é importante, né? Se virar um ritual, não tem função alguma. Mas se realmente a gente usa a prece, como ele falou, né? O evangelho no lar, como sendo um núcleo onde nós vamos buscar uma sintonia. Veja, as pessoas mais próximas de nós constituem a família. Sim. Então, se a gente... E nós somos espíritos, né? Então, se a gente buscar uma sintonia entre nós, lembre-se, toda união pelo bem cria força. A união pelo mal cria isolamento, cria... como diz, você fica apartado dos outros. O mal, o apego, o egoísmo fecha o indivíduo em si mesmo, enquanto que o bem une a outros. O Evangelho no Lar é a oportunidade da gente criar um tipo de pensamento que dê forças a esse grupo, que é a família, né? E a gente Entendi. sempre busca a união com os bons espíritos, né? Por meio da prece, o Evangelho no Lar é um instrumento. Se for um ritual, não vai mudar em nada. Agora, livrar-nos dos obsessores, volta a falar, imaginá-los como demônios, né? Se existem obsessores e estamos em sintonia com eles, é justamente nós que temos que nos rever. Pensa assim, se você está com a sua imunidade baixa, você fica com o seu organismo sujeito a uma proliferação, por exemplo, dos vírus. Então, a causa daquela infecção, ela está relacionada com dois fenômenos. Vírus, que está no ar para todo mundo. Mas por quem que fica doente? Quem está com a imunidade baixa. A gente pode buscar, por semelhança, né, o entendimento a respeito da questão espiritual. Então, o fato do indivíduo estar relacionado com espíritos, né, que são espíritos imperfeitos, tem como causa ele, né, ter se colocado numa condição de fragilidade, né? Sim. Então a solução qual é? Superar a fragilidade. Então se a gente começa a ter sintomas de doença e ter dor, isso é o nosso corpo, né, dizendo assim, olha, toma cuidado, porque você está numa desarmonia que pode desequilibrar e perder a saúde. E a mesma coisa é a nossa dor, nosso sofrimento moral. Isso indica, olha, você está com uma imperfeição. Isso aí você precisa trabalhar para você se tornar um indivíduo mais forte. Então quer dizer que, por exemplo, a oração do Pai Nosso está errada. Por quê? Livrai-nos do mal, quer dizer... É difícil a gente saber traduzir, originariamente o que é que Jesus quis dizer com cada frase. Então, impossível você conseguir voltar no tempo e estar lá na presença de Jesus e ele fazendo uma prece como essa. Então, a gente o que pode fazer é interpretar da forma espírita as frases, né? Foi o que Kardec tentou fazer. Então, a gente lá não no Evangelho. Então, a gente pode interpretar qualquer frase, qualquer ensinamento, de um lado, ou pelo dogma, ou então tem gente que às vezes a gente conta coisas como essas, e tem gente que vai lá na obra de Kardec e pega uma frase e fala, olha, tá vendo aqui como tá falando o inverso? Como naquela frase, isolada. Que vê o texto, né? O contexto. O contexto, muitas vezes até um espírito que tem uma opinião diferente dos conceitos fundamentais e está se expressando ali, pode ser no momento em que esse entendimento não estava claro, no início, e depois se modificou. Sim. Então tem que tomar cuidado para ler a obra de Kardec. Bom dia, amigos. É certo, ao término do trabalho no centro, escolher o médium que vai dar a mensagem, ou é a espiritualidade que escolhe o médium que deve dar a mensagem? Carmencita pelo WhatsApp. Olha, Carmencita, o programa Livre Pensamento. Para que seja livre pensamento, a gente
combinou aqui, né, Cláudio? A gente não dá regra para ninguém. Isso. A gente não analisa casos particulares, a gente analisa o espiritismo do ponto de vista conceitual. E aí você escuta essas coisas, discute, pensa e toma suas decisões, né? A gente, em qualquer área do conhecimento, funciona assim. Você vai e estuda conceitualmente. E a sua prática depende da sua habilidade e do seu entendimento. Um cirurgião, por exemplo, ele vai na faculdade de medicina e ele não vai adquirir a habilidade de ser cirurgião na faculdade. Ele vai adquirir os conhecimentos. Ele vai adquirir, na verdade, a habilidade vendo outros cirurgiões, fazendo os testes, né, e aprendizados ainda fora do corpo humano, e depois ele vai desenvolvendo a sua prática. Isso acontece com qualquer área do conhecimento. O espiritismo é a mesma coisa, né? Existe uma teoria que a gente pode estudar, compreender, e a gente vai fazer esse estudo em grupo, né? E aplicar essas ideias também pode ser em grupo. Então, na verdade, quando surgiram os centros espíritas, a finalidade dele era participar da pesquisa que Kardec estava fazendo, estudar e divulgar o espiritismo. Mas a aplicação do espiritismo mesmo, em verdade, ele é um instrumento que está surgindo, né, no mesmo momento que o mundo está mudando. Então, aplicar o espiritismo significa compreender-se. Então, ele é uma questão um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado a lidar. Os aspectos externos Isso. Não são os mais importantes, mas sim o que se faz do conhecimento. Isso. E o que ocorre num centro espírita, o que é um centro espírita? É um grupo de pessoas. Então, ele tem que ser um consenso daquele grupo. Então, uma pessoa só não consegue mudar um grupo. Ela consegue oferecer uma ideia que precisa ser debatida para que o grupo mude a sua prática, porque toda prática tem que estar associada a um entendimento. A gente aqui só pode ajudar dando algumas informações a respeito do entendimento. A prática de cada um escolhe. Isso. A Cristiane Oliveira, ela diz o seguinte: bom dia, tenho uma dúvida. Os nossos pensamentos, só nós e Deus que temos o domínio? Aí ela diz, melhor, ninguém nada fora de Deus e nós mesmos que sabemos o que pensamos? Desde que não emanamos vibrações? A pergunta, aí tem duas questões nessa pergunta e é um equívoco, né? Então, assim, não emanamos vibrações. Nós emanamos vibrações. O perispírito, né, explicado pelos espíritos, ele é um corpo que tem um funcionamento diferente do corpo fisiológico, né? O que a gente sente e pensa, o perispírito, ele causa vibrações na matéria do mundo espiritual e isso promove algo que nos parece ser semelhante no nosso mundo às ondas eletromagnéticas. Então, existem frequências diferentes dessas ondas. De tal forma que o perispírito expressa, pela faixa de vibração que ele está e a forma dessa vibração, né, as informações transmitidas, o que o indivíduo pensa e sente. Então, um outro espírito com uma certa habilidade, né, uma certa evolução, ele lê no outro espírito o que ele sente e o que ele pensa. Apesar de que nós temos relatos dos espíritos que quanto mais evoluído é o espírito, mais ele respeita a individualidade. Então, ele não invade os seus pensamentos íntimos, né? E se ele for tentar perceber alguma coisa em você, seria no sentido de auxiliá-lo. O único espírito que tem uma maior afinidade e familiaridade com o que a gente pensa e sente, além de Deus, né? Nós estamos plenos diante dele, né? É o nosso espírito familiar. Então, os espíritos explicaram nas obras de Kardec que cada um de nós tem um espírito familiar que está em sintonia conosco, ou seja, acompanha o íntimo dos nossos pensamentos e ele é como se fosse uma vozinha a mais ali, né, nos auxiliando nos nossos propósitos, né? Então a gente pode também nas nossas preces evocar o auxílio desses espíritos, né, que são os nossos espíritos familiares, né? Um espírito dedicado ao nos auxiliar em nosso processo evolutivo, para que ele nos dê bons conselhos, nos dê força na hora das decisões que vamos tomar. Eles não tomam a decisão por nós, né? Mas eles podem nos ajudar, nos dar força para que a gente aprenda com decisões mais adequadas. Ela falou aqui da questão de que Deus tem o domínio do nosso pensamento. A palavra domínio está equivocada, porque Deus ele nos criou dando 100% de liberdade para que as nossas conquistas, né,
realmente façam no futuro uma força em nós mesmos. Olha, tudo que eu sou hoje foi uma conquista que eu fiz livremente. Então, ele não tem uma ingerência sobre o que pensamos. Ele também respeita a nossa liberdade. Mas toda vez que a gente entra em contato com ele repercute em nós as suas leis. Porque ele nos fez com as suas leis todas em nossa consciência. Então, é claro que quando a gente tem amor, por exemplo, nós vibramos, poder pensar assim, né, poeticamente, nós vibramos com Deus, né? Nós nos sintonizamos com Deus no nosso íntimo, né? E isso ocorre em todas as criaturas, né? Mais participações aqui, Rogério Silva, Lúcia Marinho, faltando aí 5 minutos para encerrar o programa. Teve até uma pergunta dentro disso que foi abordado, né, questão de energia, vibração, pensamento. Se o pensamento é força, pelo que você disse aqui, isso é uma realidade. Veja, existe uma diferença entre o nosso universo e o universo dos espíritos. Isso que as pessoas às vezes fazem confusão. Os espíritos não estão vivendo no nosso universo material. Segundo a explicação dos espíritos, há um universo material que tem características próprias e que configura o mundo espiritual. E esses dois universos, eles estão em paralelo, mas um espírito não consegue agir diretamente no nosso mundo. E nem nós conseguimos agir diretamente no mundo espiritual. Mas então como é que existe a comunicação entre os dois mundos? Nós somos os intermediários, porque a gente está ao mesmo tempo aqui e lá. Então, o médium é o indivíduo que o seu perispírito se sintoniza com o espírito comunicante. E aí, por meio do seu cérebro, ele vai tornar essas informações, né, conhecidas. Primeiro para ele e depois para nós. Então, se a gente fala que o pensamento ele é força, né, a gente está falando aqui, ele emite ondas, ele pode ser percebido por outro espírito. Tudo isso é fenômeno do mundo espiritual e não deste mundo. Sim. Essa é a confusão que as pessoas fazem. Então, quando a gente está lidando com uma outra pessoa, por exemplo, existe uma sintonia de pensamentos. Então, duas pessoas que se gostam muito, por exemplo, um casal, muitas vezes muito unido, um pensa e o outro às vezes até percebe. Mas isso não aconteceu do ponto de vista fisiológico. A união dos pensamentos deles é espiritual. Então, há uma sintonia realmente no mundo espiritual, que pode até ser material, mas matéria do mundo espiritual, que liga os dois. E aí os dois tornam isso consciente, né, na fisiologia do cérebro deles. Então, a transmissão do pensamento entre encarnados, ela ocorre primeiramente de perispírito para perispírito. E aí alguns têm a capacidade de tornar isso consciente. Então, o correto é falar pensamento é sintonia? O pensamento pode ser sintonia, pode ser algo que a gente imagine como sendo energia, né? Mas seria uma energia do mundo espiritual, não do mundo físico. Essa é a grande confusão, misturar as duas coisas, né? Não tem nada perceptível neste mundo que faça a gente perceber o pensamento exteriorizado. Quando a gente fala no espiritismo de que o pensamento pode ser transmitido à distância, isso é um fenômeno do mundo espiritual, que a gente compartilha com os espíritos, porque temos dois corpos, um corpo fisiológico e um corpo espiritual perispírito. Então, quem transmite o pensamento por meio de ondas é o perispírito no mundo espiritual. Isso é muito difícil de entender, mas a gente tem que trabalhar isso para conseguir entender o espiritismo verdadeiramente. Nós aqui encarnados, quando usamos o corpo físico, o nosso pensamento está sendo administrado pelo cérebro. Então é um fenômeno fisiológico. Agora, quando você se desprende do corpo, você vai pensar com o perispírito e você transmite as ideias. Quando a gente está no momento, por exemplo, lúcido, nós estamos aqui conversando. A gente está ao mesmo tempo expressando o nosso pensamento usando o cérebro, mas ao mesmo tempo nós estamos fazendo vibrar o perispírito. Então a gente está se comunicando de uma forma dupla, em dois universos ao mesmo tempo. Bacana, né? A gente tem que estudar bastante essa questão aí do perispírito. Faltando 1 minuto para o final do programa, falar do Clube Amigos da Boa Nova. Se você ainda não é sócio, filie-se aqui ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38 ou amigosdaboanova.com.br. Você tem uma série de vantagens e benefícios ao se filiar aqui ao Clube Amigos da Boa Nova. Ligue agora e converse com a equipe do clube, amigosdaboanova.com.br ou 0800 12 18 38. Vamos fazer aí com que mais gente conheça como é realmente a doutrina espírita, que é a proposta aqui do programa Livre Pensamento. Paulo, foi muito bom o bate-papo de hoje.
Até semana que vem. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado aos amigos que nos acompanharam. E vamos em frente. Vamos em frente, isso aí. Um grande abraço. Na sequência aí vem Convite à Prece na Rádio Boa Nova e Jornal Nova Era, depois transmissão conjunta aqui, Boa Nova e TV Mundo Maior. Vamos que vamos. Livre Pensamento. Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo.